Só a parte, por gentileza. Bom, vereador, só para esclarecer que, obviamente, né, quando eu falei em má fé, não foi para o vereador Renatinho, até porque todos nós da base votamos favoráveis ao adiamento do projeto, por entender que precisamos amadurecer mais essa matéria. Eu acho que má fé é quando você leva as pessoas ao erro. Não ter uma informação e levar as pessoas a pensar algo que não é real, para mim é má fé. Afirmar que as ruas que estão sendo colocadas no projeto estão boas, quando elas não estão, para mim isso é induzir as pessoas ao erro. E pode ser que seja de forma proposital ou não. Para mim isso é má fé. Então, só para deixar claro isso. Obrigada. Pela ordem, senhora presidente, por favor. Pois não. Não, eu quero, pelo regimento, que a vereadora cite quem está agindo de má fé. Que ela cite os vereadores. Tem um artigo que eu sei que tem ali, eu não recordo de cabeça. Pedi para a nossa assessoria, o Rodrigo. Não, mas eu não recordo de cabeça. Tem mais de 300 artigos. Que ela cite quem que está agindo de má fé. Gente, muita calma nessa hora. Eu acho que a gente pode buscar esse... O senhor pode nos ajudar buscando a que artigo o senhor refere? A senhora também tem servidor que sabe dos artigos. Eu não tenho ele aqui na mão, mas a senhora sabe, vereadora. A senhora sabe. Um artigo que determina que o vereador precisa citar nomes? Ela citou que está agindo de má fé. Tem no regimento. A senhora é presidente, a senhora deve saber. Tem isso... E a gente quer saber, cite nominalmente os vereadores que estão agindo de má fé. Ela está fazendo uma ilação aos vereadores. Quem está agindo de má fé? A senhora é presidente, a senhora deve saber desse artigo. Eu não preciso estar procurando. Eu posso pedir a questão de ordem. A senhora tem acato ou não? Precisa, vereador. Vereadora Tatiane Frisso, a senhora também tem a possibilidade de retirar dos anais essa questão, se for da sua vontade. Bom, vereador, eu vou retirar dos anais, mas não vou citar nomes. Acho que, para bom entendedor, meia palavra basta, então... Retiro dos anais, mas mantenho minha opinião. Então, deferida a retirada dos anais. Então tá. Estimados colegas vereadores, ao público que nos prestigia aí pelas redes sociais, TV Câmara, são temas extremamente complexos, né, delicados, pois estamos falando aí de 40 milhões. É muito dinheiro. Mas temos que estar consciente que as ruas de Caxias do Sul, boa parte estão extremamente danificadas, com problemas diversos. Ontem não pude participar da reunião, pois eu tinha já uma agenda há muito tempo, já na empresa agrária, que era às 14 horas, mas a minha assessoria estava me representando. E quando assumi como vereador aqui, no meu primeiro mês de mandato, uma das principais prioridades que eu fiz foi visitar o bairro Jardim das Hortênsias, onde que tem processos administrativos, tem indicação, enfim, Alô Caxias, de tampa-buraco, enfim, sempre fui um defensor daquele bairro. E depois, entre outros diversos vereadores que tiveram com lideranças, o prefeito lá visitando. Mas, enfim, eu cito aqui como bairro Serrano. Tem a Avenida Serrano Santo Antônio, que tem um lugar lá que só o Rally dos Sertões. Tu anda lá, os ônibus escolares, as crianças pulam, porque está caótico. E como o bairro Reserva do Vale, bairro Castelo, inclusive lá o bairro Jardim das Hortênsias, o Jardim Iracema, a Estrada Velha, que inclusive 99,9% dessas demandas que estão aqui, que estão nessa lista aí, que para ser feito o recapeamento, foram citadas no Fala Caxias. Quando o prefeito teve aquele programa de fazer por micro-regiões, então foi um pedido da população caxiense. Hoje nós temos que ter ênfase que a população caxiense ela paga imposto, ela tem esse direito, tanto como saúde com qualidade, como segurança com qualidade, infraestrutura com qualidade, educação com qualidade. Tem lugares aí que daqui a uns dias nem o SAMU vai conseguir entrar para fazer um socorro, porque tem lugares que está virado em cratera. Não existe mais asfalto. É urgente
Nós temos que discutir o mais breve possível. Esse projeto já deveria ter sido votado sem muitas discussões. Por exemplo, eu tenho plena consciência que entre hoje, amanhã é sexta-feira, mais tardar segunda-feira teria que ter uma extraordinária, terça-feira, para que seja votado o quanto antes. Por quê? Eu acredito que o SAMAI, como a Secretaria de Trânsito, como a Secretaria de Obras, o Solete, as equipes técnicas, engenheiros, arquitetos, enfim, as equipes competentes que fazem. As secretarias, quando elas fazem uma obra, existem projetos. Aqui tem que já foi subprefeito o vereador Uez, a nossa vereadora Cláudia Frisso, enfim, todas essas secretarias existem projetos. Então, eles apresentem os projetos, vê essas ruas, temos que discutir rápido, votar, porque não podemos perder tempo. Quem está pagando o preço é a população. Isso é um trabalho em conjunto, não é simplesmente, eu concordo, tem que ir lá e jogar a camada de asfalto, o recapeamento. Mas isso aí vai ser feito em conjunto. Não é simplesmente a Secretaria de Obras vai lá, ou a CODEC vai largar uma camada, não. Isso é um trabalho em equipe. Se não for em equipe, é algo desorganizado. Então, eu participei de algumas reuniões do Executivo, inclusive, em uma delas estava o Ângelo, e estava o presidente Melete. Então, eu acredito que essas obras vão ser feitas, sim, em conjunto. Eu tenho plena certeza disso, porque jamais alguém vai fazer algo que não tenha uma equipe técnica junto. O seu parte, por gentileza, vereador Iscal. Obrigado, vereador Valim. Eu quero só trazer a lembrança. Uns 10 dias atrás eu falei sobre a Graciema Fórmula lá, aquela rua que está ali já parada há uns 10 meses ali, que abre e fecha. Mandaram fotos, eles abriram novamente essa semana a rua inteira, porque tinha que repassar os canos de água do SAMAI. Então foi aberta pela 7ª vez. Então isso aí, assim, qual é o planejamento que se tem? Qual é a segurança que nós, vereadores, temos que a obra vai ser feita sem precisar ser refeita, que não vai fora o dinheiro público? Traga o projeto para nós aprovamos, projeto de rua por rua, se está ok o esgoto, com um laudo técnico, e que o servidor público assine dizendo assim, pode asfaltar que não vai precisar abrir, que está tudo ok, que nós não vamos botar dinheiro público aqui fora. Só manda o técnico assinar rua por rua, dá o chamego dele dizendo assim, eu dou aval aqui que a parte de fluvial está funcionando, esgoto está funcionando, água está ok, e pode asfaltar que eu me responsabilizo. Só traz isso aí que eu voto hoje ainda. Obrigado. Agradeço vossas considerações. Eu estava agora conversando com o vereador Bressan, como foi feito o pedido de vista do vereador Renato. Nós temos tempo hábil, então, para o Executivo, juntamente com a nossa líder de governo, até terça-feira, para a gente votar, porque a gente não pode mais perder tempo. Isso hoje isso é um prejuízo danoso para a população caxiense. Então, até segunda-feira, se junte novamente esses profissionais, secretários, esses técnicos, e vamos dar um ponto final, vamos dar um ok, que nem o vereador Escalco disse, vamos assinar, vamos votar e vamos seguir em frente. Senão nós vamos ficar aqui até o dia 6, que é o dia das eleições, discutindo. E vamos deixar esse lado de ideologias. Vamos pensar no bem comum da população caxiense. Chegamos de briga. Vamos para o ponto final. Se o que é necessário esse pedido de vista, esse esclarecimento, então apresente esse esclarecimento até segunda-feira e vamos aprovar esse projeto o quanto antes. O seu parte, por gentileza. Vereador, parabéns. É isso aí só que a gente quer. Caxias do Sul foi construída à base de empréstimo. Olha a obra do Marrecas, o postão, as rotatórias, o asfaltamento no interior. Caxias do Sul vive de empréstimo, mesmo tendo dinheiro em caixa. Só que são obras que pontualmente pode ter um apontamento, alguma coisa que ficou para trás. Mas também nós não podemos ser fiador, assinar um cheque desse empréstimo de 40 milhões, sendo que eu não tinha essas dúvidas que a vereadora Gladys levantou com o vereador Felipe. Como é que nós vamos votar uma coisa sem saber? Então, nós precisamos ter. Então, se o governo se comprometer,
Acho que a líder do governo pode se comprometer isso. Né? Segunda-feira de manhã a gente faz uma reunião, na terça a gente vota. Sem problema algum. Obrigado. Eu até acredito agora, até já vou fazer o pedido abertamente, como estou participando de algumas reuniões e ressaltando que eu não tenho cargo no Executivo, estou pensando no bem comum da nossa cidade, Caxias do Sul, que a vereadora, de fato, a vereadora Tati, possa organizar essa reunião com esses secretários envolvidos diretamente, que é de Trânsito, SAMAI e a Secretaria de Obras, que venham esses técnicos, garantam. E já, terça-feira, votamos, nós vamos ficar aqui nessa guerra aqui e não vai render, não vai ter fluxo. O seu a parte, por gentileza, vereador. Obrigado, vereador Valim. Só quero dizer que reforçar, tá? Que o senhor comentou, vamos pôr da rua lá no Jardim das Hortênsias. Mas essa, vereador Valim, com toda certeza nós somos parceiro. O que eu não posso ser parceiro nessa situação, vereador Valim, que eu vou mostrar e provar. Tipo, eu dou um exemplo, tá? A Dom José Baréia, por exemplo. Dom José Baréia está totalmente transitável, não há necessidade. Mas a da Jardim... Claro, da Jardim das Hortênsias, a Júlio Calegari, por exemplo, que é a lá da Visat, que o pessoal conhece, ela é intransitável, mas precisa de mais de 40 milhões para fazer toda a drenagem embaixo. Então, esta eu não posso concordar, entende? Então, assim, ó, nós somos parceiros realmente pro que precisa, mas não rasgar dinheiro das que não precisa, só para deixar claro. Obrigado. Concordo 100%. Então, na segunda-feira, de preferência, essa reunião se esclarece essas dúvidas, por exemplo, do vereador Bressan. Esperamos que todos os vereadores estejam presentes. Só a parte de 10 segundos, vereador. Então, na próxima, vereador. Muito obrigado.